Gravou? Ok. Pronto. Ela está gravando agora. Bem, caríssimos, peçamos as luzes de Deus. Para tanto, nós vamos fazer a invocação ao Espírito Santo, num primeiro momento da nossa live, pedindo que ele possa nos ajudar na compreensão do que vai ser falado. E, assim, nós nos darmos conta dessa realidade bíblica bonita que a gente tem. Eu rezarei a primeira parte e todos vocês os convido a rezar a segunda parte. Para nós vai ser bom. Okay. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E peçamos as luzes de Deus para estar conosco, da bem-aventurada Virgem Maria, para que nós, assim, possamos bem trabalhar. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Bem, uma das coisas que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje são dois termos que, em nível bíblico, às vezes são mal compreendidos por nós, principalmente por uma trajetória que, às vezes, a gente não compreende e toma essa substância como sendo inútil, completamente inútil. E mesmo não servindo para outra coisa, às vezes a gente cai na chamada inutilidade dela. Eu estou me referindo ao sal. É claro que Jesus, na sua pregação, principalmente na pregação que ele faz à comunidade daqueles que serão seguidores do caminho, e a gente já falou sobre isso outras vezes, porque Jesus, primeiramente, foi chamado aquele que é o caminho, e todas as pessoas são seguidoras do caminho. Nós, obviamente, caminhamos com Jesus. E é bonito que a gente está trabalhando o Evangelho de Lucas durante este período, aliás, durante este ano todo, porque o Evangelho de Lucas faz uma menção toda especial para nós acerca do caminho e do caminhar. Já tinha dito outras vezes, durante 9 capítulos, o Evangelho de Lucas mostra Jesus caminhando. Capítulo 9 até o capítulo 19. A gente vê que Jesus está caminhando. É claro, caminhando do norte da sua terra, que é chamada Galileia, para o sul da sua terra, que é chamada Judéia, porque lá ele definitivamente irá entregar-se nas mãos do Pai, segundo a tradição cristã mais antiga. E neste caminho ele encontra muita gente, neste caminho ele cura, neste caminho ele estende a mão, neste caminho ele faz prodígios, para nos indicar que no caminho da cruz também temos... Não fui eu, não. Para indicar que no caminho da cruz nós temos coisas boas e às vezes não tão boas de se ver. Ora, é também assim que a continuidade do Evangelho de Lucas mostra para nós o termo caminho, que os Atos dos Apóstolos, que é essa continuidade do Evangelho, nos demonstra. Mas eu queria tomar com vocês, por favor, aqueles que têm aí as suas Bíblias, afinal de contas, como a gente sempre está estudando a palavra de Deus, a Bíblia, a gente queria que vocês, por favor, pudessem tomar conosco o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E nós vamos identificar essas criaturas que nós chamamos
a luz e o sal presentes no discurso de Jesus. E no capítulo 5, versículo 13, a gente vai encontrar esse algo bem simbólico que é a água, que é o sal e a luz. E começa assim o versículo 13. Eu estou lendo pela tradução da Bíblia da CNBB, mas todos nós poderemos estar vendo pela tradução da Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia do Peregrino, ou quaisquer outras Bíblias que possamos ter conosco, tá certo? Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vamos já chegar nesse ponto do pisado pelas pessoas, que tem uma grande importância para as pessoas na época de Jesus. E isso também era uma função do sal, ser pisado pelas pessoas. A gente vai se dar conta dessa realidade já já. Versículo 14 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim para nós: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. E continua Jesus: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Pronto. Esses versículos nos dão a entender uma sistemática bastante interessante acerca daquilo que nós chamamos o sal. O sal, ele é um símbolo muito bonito e muito forte dentro das Escrituras. O sal deixa transparecer para nós toda uma importância bem maior do que, às vezes, nós conseguimos ver apenas nessa passagem. Ora, é muito importante a gente poder observar o sal como sendo uma criatura, por assim dizer, que tem uma determinada personalidade. E que personalidade é essa? Que impressão é essa que podemos ver no sal dentro da Escritura? É muito simples. O sal, à primeira vista, num primeiro momento, ele sempre só poderia ser conseguido em ambientes salobros, em ambientes que tivessem sal, em ambientes ricos naquilo que nós chamamos de cloretos, né, na atualidade. Ora, o local mais propício para o homem de Israel conseguir sal existe na maior depressão que existe na terra. Quer dizer, o maior buraco que existe na terra contém um mar. E esse chamado mar é chamado morto pela quantidade de sal que possui. E era lá, de uma forma muito especial, que para todo Israel se conseguia sal com maior facilidade. É claro, na época de Jesus, o chamado Mar Morto, que ficava ali na região de Jericó, que nós todos já ouvimos falar de Jericó, do cerco de Jericó, enfim. Naquela região, que era um buraco grande, era uma descida grande, de mais de 400 metros, naquela região tinha um amontoado de água que, por causa dos sedimentos descerem até ele, foi se tornando cada vez mais salgado, a ponto de, até hoje em dia, ser o local da Terra que tem maior salinidade. O local da Terra que tem maior salinidade. Por incrível que pareça, lá no nosso Ceará, tem o terceiro maior local, aliás, o local maior nas Américas de salinidade. E é ali, nas cercanias da Praia do Futuro, para quem conhece Fortaleza. Então, ali tem um alto poder de salinidade, principalmente no ar. O ar é muito salobro.
e compromete muitas vezes até mesmo estruturas de determinados prédios. Ora, o interessante da gente poder estar averiguando sobre o sal na Sagrada Escritura é a razão de Jesus nos chamar de sal, dizer que nós somos sal da terra. E como é que este sal poderia ser compreendido pelas pessoas? As duas, não enxergo. Como é que este sal poderia ser comprometido, aliás, entendido pelas pessoas? Primeiramente, como tempero. As pessoas sempre conseguiram ver no sal a possibilidade concreta de que, uma vez nos utilizando dele, os alimentos recebiam um sabor diferenciado. E isso fazia com que o sal ganhasse o paladar de todas as pessoas no mundo antigo. E alguns dizem que isso começou quando alguém pode ter esquecido um pedaço de carne ou um pedaço de caça junto ao mar. E pelo chegar das ondas nesse pedaço de carne, depois, quando foram assá-lo, depois, quando recolheram, viram que o pedaço de carne estava há muito tempo em contato com a água, aquela carne tinha se tornado saborosa. Segundo alguns historiadores, antropólogos, segundo pessoas que estudam, dizem que foi assim a descoberta do sal, principalmente para a utilização como tempero. E o povo de Israel, mesmo vivendo no mundo antigo, tinham as suas regalias também, eles tinham gostos em relação à alimentação, então eles se viram na possibilidade de se utilizar do sal como tempero. É a primeira grande utilização do sal que a gente vai estar olhando. Aparece para nós no livro do Levítico, aparece para nós no livro de Ezequiel, depois eu passo as passagens para vocês no grupo. O interessante é que não somente ele era utilizado como tempero, mas ele também era utilizado como remédio. Ele era utilizado como remédio. Ora, se até nos dias atuais, mesmo com todo o avanço tecnológico para a nossa medicina, às vezes, quando a pessoa começa a suar frio, começa a ter aquilo que nós denominamos de uma pressão arterial baixa, a gente quer administrar cloreto, quer dizer, quer administrar sal. Para quê? Para fazer com que a pressão da pessoa se estabilize. Por quê? Porque o sal vai reter água. E quando o sal retém água, aumenta o volume de água no organismo. E se eu terei um volume maior de água no organismo, o coração tem que bater mais forte para poder fazer com que este sangue que está encharcado d'água possa ser bombeado. Então, o sal faz isso. A mesma coisa que faria 2 ou 3 copos d'água. Faria também o aumento dessa pressão. O interessante da gente ver isso é porque já no mundo antigo, o sal era utilizado como medicação. Então, a gente vê que a gente tem aí, a uma primeira vista, o sal sendo utilizado como tempero, que é o mais comum entre nós. Mas não somente como tempero. O sal também passou a ser utilizado como remédio, como medicação. E essa medicação era tão necessária que sempre as pessoas tinham um pouco de sal em casa. Quando as pessoas tinham algum desmaio, ou como se diz aqui no Piauí, um passamento, né? Assim a gente diz, um passamento quer dizer a pessoa passa mal, quer dizer, passar mal e passamento são duas coisas diferentes aqui no Piauí. Eu ainda, às vezes, não identifico bem isso. Mas, quando a pessoa tinha qualquer mal súbito e lhe faltava, às vezes, a consciência, se utilizava do sal. Ora, o sal era utilizado, primeiramente, como tempero.
O alimento deveria ser passado no sal para se tornar um alimento mais saboroso. O que não dizer das famosas picanhas de hoje em dia, ou dos churrascos. Sem o famoso sal grosso, não se faz uma boa carne assada. Eita, minha boca já encheu d'água, é assim mesmo. E aí, dentro dessa novidade que é colocada para nós, a gente vai ver uma realidade muito própria. Qual? A realidade não somente do sal servir como medicamento, mas ele também era utilizado no culto. Como assim, padre, no culto? Porque segundo uma prescrição bíblica, toda e qualquer oferenda feita a Deus deveria ter sal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a oferta era uma refeição. No mundo antigo, se queria comer com a divindade. E não somente para judeus e cristãos. Eu falo cristãos porque o nosso maior culto cristão católico é o que nós chamamos a Eucaristia. Então, a Eucaristia é o maior culto cristão católico. E ela, na verdade, é uma refeição, onde eu convido Deus a estar comigo. Bem, por que isso era tão necessário, ter o sal? Porque eu quero que a divindade se aprove, podemos assim dizer, se satisfaça com o alimento que eu vou oferecer para ele. Por isso que no mundo antigo era muito comum oferecer comida, como hoje em dia em algumas religiões de matriz africana, eles muitas vezes oferecem também comida. Faz parte dessa tradição que é tão antiga quanto as nossas tradições e quanto as tradições do povo de Israel. Por quê? Porque quando eu tenho comida, significa dizer que eu me assentarei com a divindade, para que com ela eu possa partilhar o pão. Eu já disse outras vezes a famosa palavra companheiro, não é? Cumpanes, quer dizer aquele que come do mesmo pão, aquele que partilha do mesmo pão. E aí está o bonito. Quando eu me sento com Deus à mesa, eu quero que ele se satisfaça daquilo que eu ofereço para ele. Então, era muito comum se oferecer comida para Deus, se oferecer um carneiro para Deus, em que eu torro o carneiro e eu tenho a certeza de que Deus dele se agradou, se não ficar nenhum vestígio do carneiro, se todo ele se transformar em cinza depois de queimado. Quando eu tenho uma ou outra parte que não queimou suficientemente, então às vezes eu acho que Deus não teria se agradado da minha oferta. É claro que nós estamos falando de um tempo em que normalmente se oferecia comida para Deus. Hoje em dia também o é feito, sem dúvida. Não esqueçam que nosso Senhor Jesus Cristo, na ceia última, que foi uma ceia pascal judaica, em que ele introduziu novos elementos, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Comei, bebei. Então, a relação, ela apenas toma uma outra perspectiva no mundo atual, dentro da Sagrada Escritura. Porque é uma refeição. O que é a disposição, por exemplo, das nossas missas? É a disposição de convidados que vieram para participar de algo para comer e beber. E é isso que, de uma forma muito bonita, aqui na Arquidiocese de Teresina, eu digo assim para o Renato, que normalmente a gente, nas outras dioceses, costuma tomar somente o pão em comunhão como o corpo do Senhor, mas aqui na Arquidiocese, por decreto, inclusive do senhor bispo, do senhor arcebispo, nós tomamos do corpo e do sangue do Senhor.
é o comei, é o bebei, que nosso Senhor fala. E como Dom Jacinto é muito bíblico, que o diga aí Aldeci, todos os que estão presentes e conhecem, ele gosta disso muito presencialmente. Então, ele baixou um decreto em consenso com todos os padres para que a comunhão fosse dada sob as duas espécies. Suspendemos apenas durante o período da pandemia, por razões óbvias, mas é também feito em duas espécies. Então, voltando para o sal, quando eu deveria ofertar algo a Deus, eu deveria ofertar com sal. Na última ceia que Jesus celebrou, existia também uma vasilhinha com água com sal sobre a mesa. Isso não nos é narrado nos evangelhos, porque a ênfase e o foco do evangelho é outro. Mas, por ser uma Páscoa judaica a que Jesus celebrou e instituiu a Eucaristia, e tornou presente para nós, e nos deu, por assim dizer, de presente, a Eucaristia, que é seu corpo e sangue, dado a nós em alimento e bebida, então ele tinha uma salmoura para indicar, como diziam os antigos, as lágrimas do povo no Egito, para lembrar das lágrimas do povo no Egito. Então, as ervas amargas, que eram um sentido profundo de dor, da depressão passada pelo povo durante o período em que ficou escravizada no Egito, ele se dava conta de que esse amargor mergulhado na água com sal nos lembraria toda a dor que o povo escravizado teve no Egito. Ora, é interessante a gente poder perceber que para alimento, nós compreendemos bem. Para remédio, nós compreendemos bem. E talvez até, se a gente, como falou, para o culto, também nós compreendemos bem. Porque, inclusive, já que falamos para catequistas, existe um rito bonito em que nós colocamos, e que isso voltou com os ritos da iniciação cristã, de colocarmos uma pitada de sal na boca da criança. E dizemos para toda a Assembleia que, com aquele gesto simbólico, ela também deverá ser exatamente o que Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus. Ela será sal da terra. Ela será sal da terra. E é interessante a gente poder perceber essa situação. O sal, ele não pode perder a sua salubridade, porque senão eu posso prejudicar aquilo a que ele se destina. É interessante, eu dizia para vocês o seguinte, é interessante nós observarmos uma coisa bem própria dentro desse texto de Mateus. No final, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Então, o sal da terra não pode perder o seu sabor. Se ele perde o seu sabor, ele vai salgar como? Jesus pergunta. Não servirá para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E aí a gente vê assim, para ser pisado pelos homens? O que significa isso dentro da colocação de Mateus? É muito interessante. E que às vezes a gente pensa na total inutilidade do ser pisado pelos homens. Não. Mesmo o sal, perdendo mais ou menos o seu sabor, ele ainda constitui um mineral que retira a umidade, que adsorve, quer dizer, junta a umidade em si. E o interessante disso é que existia o sal que era pego no Mar Morto, que era um sal bom, e existia um sal mais sujo, um sal mais cheio de impurezas. Esse não era utilizado de forma alguma
culinária, não era utilizado para cozinhar nada. Mas também não era utilizado para medicação. Ora, se para alimentação eu não vou utilizar e para a medicação, se para o consumo enquanto alimento eu não vou utilizar e o consumo mediante algum remédio também não vou utilizar, como é que eu utilizaria o sal? Juntava num determinado recipiente, numa jarra, num local maior, e esperava o inverno. Era assim. Por quê? Porque o sal, para o mundo antigo, tem a mesma serventia, mesmo ele sendo ruim, mesmo ele sendo impuro, mesmo ele não salgando mais tanto, ele tinha a serventia de ser utilizado principalmente nas escadarias do templo, nos átrios, nos grandes espaços do templo, para que formasse uma camada antiderrapante para as pessoas. O sal, mesmo sem ser tão útil para a alimentação e mesmo sem ser tão útil para a medicação, ele era utilizado para ser pisado pelos homens. Então, quando Jesus diz não serve para mais nada a não ser, significa dizer que ele ainda possuía uma serventia. E quando Jesus nos chama de sal da terra, ele quer dizer que nós somos o sal bom e que ainda que nós, de alguma forma, possamos ir perdendo nossas qualidades e atributos, ainda assim, ainda possuiremos uma vantagem, que é o de formar uma camada antiderrapante, que é o de, possuindo uma baixa salinidade, juntar a água e evitar os escorregos, e evitar as quedas, e evitar o acúmulo de gelo ou de neve, caso esse gelo ou neve caíssem sobre Israel na forma de neve. Então, lembrar que o sal ainda hoje tem essa propriedade. Para quem conhece a Europa, para quem conhece a América do Norte, principalmente os Estados Unidos e o Canadá, no seu norte, vai lembrar que o sal ele é muito utilizado nas estradas, nas autoestradas, para poder fazer com que o gelo ali não aconteça. Há uma reação em que este mesmo sal faz um degelo, faz o gelo derreter. E derretendo, então a estrada fica à mostra, o caminho fica amostrado, por assim dizer, e assim o sal tem uma serventia. O sal, mesmo não sendo bom, ele tem uma serventia, e importante. Mesmo sendo impuro, mesmo tendo suas faltas, por assim dizer, de propriedades máximas. Mesmo assim, se é sal, tem a sua utilidade. Então, é até bonito a gente poder perceber isso, porque se somos cristãos, ninguém é desprovido de virtudes. Sempre vamos ter pessoas que têm virtudes e temos outras que têm menos virtudes. Mas isso não significa dizer que elas são incapazes. Não. Mais do que nunca, nos dias atuais, sem preconceituar ninguém, sempre vamos descobrir pessoas que conseguem dar o seu melhor no seu possível. Isso é fundamental. Isso é essencial. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele deseja de verdade falar para nós que você, mesmo se achando sem virtudes, mesmo se achando sem algum tipo de função, você também tem,
basta que você descubra qual é. Ninguém é excluído da comunidade cristã. Ninguém deve ser deixado de lado. Infelizmente, quando eu digo ninguém é melhor dizer ninguém deve, porque, infelizmente, algumas comunidades que, às vezes, se dizem cristãs, excluem. E, na verdade, a Bíblia, a Sagrada Escritura e o próprio Jesus não fazia esse nível de exclusão. Então, o sal, mesmo que perca o seu sabor, ainda serve para ser pisado pelos homens. E evitar que eles tenham grandes quedas. E evitar que possam escorregar com facilidade, porque o chão se torna antiderrapante. E mesmo pisado pelos homens, mesmo tendo o sofrimento que lhe é próprio, a gente se dar conta de que é algo bom que vai acontecer. Então, mesmo nos sofrimentos, mesmo na ausência daquilo que nós poderíamos chamar as virtudes, a gente vai encontrar no sal, a gente vai encontrar no sal essa realidade de funcionalidade, de ter uma função. Quando a gente ler novamente esse versículo, lembremos disso. O ser pisado pelos homens não é ser inútil. O ser pisado pelos homens é ter uma função especial. E o ser pisado pelos homens é garantir aos homens ficarem de pé. Eu estava vendo nesses dias e achei muito interessante uma certa postagem de Rubem Alves. Eu até postei nos meus stories, como é dito pela maioria dos jovens e adultos também. E ele diz assim, olha, a areia faz a ostra sofrer, porque a pérola, na verdade, é o sofrimento que a ostra superou. A pérola é o sofrimento que a ostra superou. Porque o que acontece para haver a pérola? Acontece de, às vezes, um grão de areia ou uma impureza invadir a pérola, ou invadir a ostra, invadir a ostra. E a ostra, porque se viu ferida, ela produz a pérola. Então, o sal também, no momento em que ele perde o seu sabor, se poderia ver, entre aspas, se o sal fosse pessoa que sentisse, fosse uma criatura sentimental, ele estaria sofrendo, porque não teria mais a função que lhe era própria. Mas no momento em que ele descobre de fazer de seu sofrimento uma função, aí então tudo melhora. Então a gente vai poder se dar conta dessa realidade. Ao olharmos a Sagrada Escritura, às vezes nós não nos damos conta do como ela nos pode ensinar dentro dessa trajetória de que o Novo Testamento, de que os evangelhos, de que as cartas paulinas e as outras demais, bem como o Apocalipse, os Atos dos Apóstolos, nos têm muito a dizer. Bem mais do que, às vezes, aquilo que a gente pode ler. E isso é bom porque nós, enquanto catequistas, nós, enquanto participantes de um grupo que é chamado de uma maneira muito especial a formar outras pessoas, e isso também se estende ao meu irmão, amigo Renato, que também, como professor universitário, é chamado a formar outras pessoas, a gente tem que lembrar que, no nível de fé, nós não somos tão tolos assim. Apenas, às vezes, desconhecemos algumas nuances que poderíamos conhecer e que, porventura, por uma situação ou outra, nós não conhecemos. Então, essa é a realidade que a gente tem. Uma realidade completamente outra.
O sal, quando perde o seu sabor, ainda tem utilidade. Ele serve para fazer com que os homens continuem de pé e não caiam. Ele, mesmo como um sal impuro, mesmo perdendo a maioria de suas propriedades, ainda tem serventia. Então, essa é a realidade que a gente vai obter nessa visão bíblica propriamente dita. Eu queria que você pudesse ver uma passagem na Escritura que é do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Que a gente vai ter uma outra função ainda mais para o sal. Além de ser alimento, além de ser medicamento, além de ser pisado pelos homens, ele vai ter uma função, que é uma função de preservação. Uma função que hoje em dia os técnicos, o pessoal da saúde, chama de bacteriostático em alguns ambientes ou de bactericida em outros ambientes. Não somente para as bactérias, mas também como fungicida, né? Ou outras funções que se assemelhem a isso. Por quê? Porque se eu tenho um ambiente muito salino, eu impeço da água estar presente. E, às vezes, impedindo desta água estar presente, ou, se estiver, ser aquilo que nós chamamos de muito salobra, impede a proliferação de certos micro-organismos. Então, aquela função de preservação, ela acontece a contento. Quem das donas de casa aqui presentes, e quem de nós, mesmo homens, tendo temperado um alimento, tendo temperado uma carne, um frango, uma galinha, etc., a gente não tempera com sal e deixa na geladeira, por exemplo. Então, a gente descongela. Olha aí, eu estou já dando aula de culinária. Meu Deus, temos que abrir um outro canal. Não é assim mesmo. Então, a gente deixa na panela, coloca a pimenta, coloca os outros temperos e salpiscamos, perdão, e colocamos sal. E aí a gente vai ter a preservação do alimento. Nós vamos ter a preservação do alimento. Então, o sal, sendo uma criatura, podemos assim dizer, que torne o alimento melhor, ele também vai ter a preservação deste. As pessoas, na época de Jesus, era muito comum de ter um recipiente com sal e deixar as carnes lá dentro desse recipiente com sal. Existia aqui nós chamamos os refrigeradores, ou as geladeiras, ou os freezers, sejam eles mais modernos ou mais... Não tinha de jeito nenhum. Nem mesmo algo que pudesse preservar temperaturas, né? O isopor, como nós chamamos, foi algo inventado muito depois. Então, no mundo de Jesus, era um mundo em que as pessoas sabiam das coisas, muitas vezes, por experiência. E assim foi feito em relação ao sal. Sabiam que carnes deixadas fora do sal, elas ficavam mais rapidamente apodrecidas. E carnes que eram mergulhadas no sal se preservavam por mais tempo. Então, chegaram à conclusão de que era melhor deixá-las mergulhadas no sal. E quando fossem cozinhar, fossem querer assar, principalmente, essas carnes já estariam salgadas e você apenas as lavaria para deixar naquilo que nós chamamos em culinária do sal a gosto. Então, era como era feito. Mas o sal tinha essa função primordial e já sabida na época de Jesus. Já sabida na época de Jesus. O sal servia para preservar o alimento. Capítulo
16, versículo 4 de Ezequiel. Diz assim: E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortarem o cordão umbilical, não foste banhada em água para te limpar, nem esfregada com salmoura, é a outra grande função do sal. Aos recém-nascidos, também se passava uma água com sal na criança. A criança era banhada em água com sal, para tirar as impurezas do parto, para evitar que alguma coisa, ou como eles mesmos chamavam, alguma doença pudesse atingir a criança. Então, eles banhavam, cortavam o cordão umbilical e banhavam esta criança com sal, né, com salmoura. Era muito próprio disso acontecer, como uma forma de terem uma asepsia maior da criança. Lembrem-se que é uma época em que não existia o álcool, não existia quaisquer outros antissépticos como nós temos na atualidade. Eles conheciam isso por causa de quê? As carnes, que não ficando podres, que não ficando apodrecidas rapidamente, serviam para uma preservação maior. Então, eles assim faziam com as crianças também, como nos indica aqui Ezequiel. Como foi o teu nascimento? Como nasceste? Diz Ezequiel. Não te cortaram o cordão umbilical? Não foste banhada em água para te limpar, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas? Depois que se esfregava a criança com salmoura, então se envolvia em faixas, para que essa salmoura tivesse uma ação sobre qualquer coisa que pudesse tornar a criança doente. Eles não sabiam dizer o que era uma bactéria, o que era um fungo, nada disso. Eles só sabiam que fazia bem para a criança. E por isso, banhavam a criança em salmoura e envolviam em faixas. Lembram de Jesus? Jesus foi envolvido em faixas. Para quê? Para que a salmoura colocada no corpo de Jesus, no corpinho, no caso de Jesus, ele pudesse ter a sua ação nas reentrâncias de Jesus, nos pezinhos de Jesus, e assim poder eliminar algum tipo de impureza para a época, embora isso não fosse o mais correto a ser feito, claro, mas eram que eles possuíam como uma forma de asepsia. Então, se Jesus diz assim o anjo, não é? Quando, pelo menos, a grande manifestação divina por aquele ser celeste que aparece, encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Lembram da passagem, claro. Encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ele era envolto em faixas por dois motivos. Primeiro, o frio, claro. Um recém-nascido vai ter frio, em função de ter saído de um ambiente previamente aquecido, que era o útero, que era o ventre de sua mãe. E, logo em seguida, nós temos o quê? Nós temos a salmoura, que é colocada para que isso não pudesse, de alguma forma, fazer com que essa salmoura, é claro, não poderia ser aplicada tão somente em temperatura ambiente, mas a exemplo do mingau, que a gente tem que colocar na mão para experimentar, para saber se está muito quente, para antes de dar para a criança, também a salmoura se esquentava ali um pouquinho e passava essa mesma salmoura aquecida sobre a criança, principalmente em noites de frio. Essa é a reação que a gente vai ter, podemos assim dizer, para concebermos o sal. O sal é essa criatura magnífica que nos serve de verdade para que nós nos demos conta da realidade de que Deus nunca nos vê sem algum tipo de recurso, sem algum tipo de finalidade, sem algum tipo de função. Fora isso, nós temos também o sal visto na Escritura como
um sinal de amizade, como um sinal de amizade. Eu achei um texto bonito aqui que diz assim: o sal também em Israel é usado como um símbolo que confirma uma amizade entre duas partes. Isso nós vemos principalmente, irmãos, nos livros de Crônicas e no livro dos Números. Por exemplo, em Marcos 9:50, nós observamos o sal sendo usado como um selante de uma paz. Vamos tomar rapidamente o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos, capítulo 9, versículo 50. 9, 50. E é o último versículo do capítulo. Diz assim: o sal é uma coisa boa. É a visão de Marcos para a mesma que nós ouvíamos ali em Mateus. O sal é uma coisa boa, mas se perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros, diz. Em outras palavras, o sal é considerado como algo que, se presente em nós, vai selar a amizade, vai fazer com que a amizade seja uma amizade boa, vai gerar a paz em nós. Porque, assim como o sal dá sabor aos alimentos, assim também o sabor dado às nossas vidas gerará paz entre as pessoas. Gerará paz entre as pessoas. Então, essa visão de o sal ser tão importante é algo bonito e que é conhecido para além da palavra de Jesus. Porque uma pessoa ser chamada de sal na época de Jesus já era uma coisa boa. Jesus apenas se apropria disso e chama todos aqueles que serão seus seguidores, que serão aqueles que estarão mais perto dele, também de sal, sal da terra. Ora, os orientais, eles tinham também o costume de selar um determinado contrato de alguma parceria ou de algum negócio se utilizando de uma pedra de sal. Era muito comum disso acontecer. O que não dizer do nosso salário? Nós assim o chamamos porque antes boa parte do pagamento feito aos homens e às mulheres antigos, aliás, eram em sal. Então, o termo salário vem daí, porque era algo tão precioso, quase como 1 quilo de cenoura hoje em dia, quase como certos tipos de cereais que a gente tem hoje em dia, o arroz, por exemplo, em que são praticamente joias. Daqui a pouco, nós teríamos o arrozário, né? No lugar do salário. Por quê? Porque a gente receberia em arroz, já que é tão caro. Em outras palavras, eu mesmo, utilizando destes xistes e até mesmo brincadeiras, eu quero justamente enaltecer essa realidade do sal ser importante. Negócios, eu dava uma pedra de sal para a pessoa. Eu dava a pedra mesmo de sal, porque ela poderia quebrar, ela poderia pulverizar aquela pedra e isso ser utilizado para aquelas múltiplas funções que eu, neste instante, dizia para vocês. Sobre o sal, ficou compreendido. E uma palavrinha sobre a luz. A luz na Escritura, ela não é como no mundo físico. A luz, a gente dizer que a escuridão é simplesmente a ausência de luz. Para o homem antigo, para o homem da Bíblia, a luz não é simplesmente
a ausência, aliás, a presença mais de luminosidade ou de situações que não sejam luminosas. Não. Para o homem antigo, a escuridão também não é apenas a ausência de luz. Não. Isso é para os nossos físicos hoje, que veem a luz de uma outra forma. Mas para o homem antigo, a luz dizia respeito a Deus. A luz dizia respeito a Deus. E tudo que não fosse de Deus fazia uma relação com as trevas. Porque, em última instância, até fazendo talvez um link entre os físicos de hoje e a Sagrada Escritura, é como se eu dissesse, bem, haverá luz onde Deus está. Onde Deus não está, não teremos luz. Neste sentido, poderá-se dizer dessa forma. E a passagem primeira em que fala de luz é justamente no capítulo 1, versículo 3 do livro do Gênesis, em que Deus cria a luz. É interessante a gente poder ver essa passagem, porque ela nos diz muito, ela nos diz muito. Ela diz exatamente assim no hebraico. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. E Deus disse, e disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Vayehi or, e a luz acontece. E disse Deus, aconteça a luz. Ao pé da letra seria assim. E a luz aconteceu, e a luz existiu. Eu citava o hebraico porque o termo luz, aqui no hebraico, ele tem uma significação muito especial. O termo luz no hebraico faz uma significação de que nós somos aqueles que somos inflamáveis, é isso. O termo luz diz daquilo que é inflamável, diz daquilo que pode ser queimado, que pode gerar luz, é isso. Eu quero ir para esse termo mais antigo na língua hebraica, porque é de lá onde vem, na Bíblia, o termo luz. Então, ser chamado de Jesus de luz do mundo, significa dizer que essa nossa luz, ela não é proveniente nossa. Nós não somos aqueles que geramos luz, mas somos aqueles em que a luz sendo gerada em nós, nós refletimos essa luz. Ou então, melhor dizendo, nós repassamos uma luz que não é originária em nós, mas que veio para nós. O exemplo mais claro do homem antigo para a questão da luz é a lua. A lua, ela não possui luz própria, mas é a única forma de vermos o sol à noite é olhando para a lua cheia, ou olhando para a lua em qualquer uma das suas fases, a não ser aquela que nós chamamos a lua nova, né? Lua nova é porque ela ainda está para aparecer. Mas as outras fases da lua, a quarto crescente, a lua cheia, a quarto minguante, elas nos mostram luz. E de onde vem essa luz? É dela mesma? Não. Vem do sol. Por isso que uma das atribuições de Deus na Sagrada Escritura é sol da justiça. É dele que nos vem a luz. Então, quando Jesus nos chama de luz, significa dizer que nós somos iluminados. É diferente. Vós sois a luz do mundo, não é que a luz brilhe em nós como origem, não é que nós sejamos os originários da luz, mas Deus disse e a luz se fez em nós. Então, a origem da luz, biblicamente falando, que é Or, não é? Tem até uma música famosa em Israel, Yerushalayim Shezahav, Beshel Nehoshet, Beshelor, cheia de ouro e cheia de luz. Jerusalém, cheia de ouro e cheia de luz. Cheia de luz. Essa luz não vem de Jerusalém. Essa luz não vem de nós. Essa luz vem de quem? De Deus.
onde nós vemos a famosa passagem do profeta Isaías que nos diz: não precisamos da luz da lua nem das estrelas, pois o próprio Senhor, o próprio Deus, será a nossa luz. Ele é de quem vem a luz. Ele em si é a luz. E nós, nos assemelhando a ele e caminhando sob a sua luz, nós teremos um caminhar pleno. Então, essa luz podia ser o próprio Deus. No Novo Testamento, pode ser a própria palavra de Deus, que é luz. Vejam o Salmo 118, que diz para nós: a tua palavra é luz para os meus passos. Então, a palavra de Javé, a palavra de Deus, é luz para o meu caminho, é luz para os meus passos. E mais ainda, Jesus também é luz para nós. Deus é luz, o Filho é luz, nos é enviado como luz do mundo, para que nós também, olhando para ele enquanto luz, sejamos luz para as outras pessoas. Se vocês estão podendo me ver agora, no vídeo que está sendo gravado, estamos perto de terminar, é porque a luz está sendo refletida para vocês. Às vezes posso até diminuir essa luz. Estou com ela aqui próximo, ela pode ser diminuída, não é? Ela pode ser diminuída. Como ela pode ser aumentada, né? Ela pode ser aumentada. É claro que a maioria das nossas câmeras, a maioria dos nossos celulares, hoje em dia, tem dispositivos de adaptação da luz, né? Então, para que em ambientes mais escuros tenhamos objetos mais claros. E em ambientes mais claros, tenhamos uma ambientação mais escura, para que nós equilibremos aquilo que nós chamamos o branco, né, na fotografia. Bem, com isso, irmãos, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E quando Jesus diz isso, diz para você, diz para mim, para que neste ambiente pascal e neste tempo pascal, nós sejamos isso, a semelhança dele, que foi pisado pelos homens, que até mesmo vendo os homens a sua inutilidade, ao ser esmagado e pisado, Jesus nos demonstrou uma funcionalidade, quer dizer, nos demonstrou uma grande virtude, que é fazer com que nós continuássemos de pé graças à sua queda. Então, sermos sal que os homens pisam tem a sua funcionalidade. Sermos luz, refletindo a luz de Deus, tem a sua funcionalidade. E como Isaías, poderemos até dizer, não precisamos da luz da lua nem das estrelas, porque Javé, nosso Deus, porque Deus é a nossa luz. Amém? Amém, Padre. Não sei se estão Excelente. ouvindo. Estamos, sim. Amém, Você está nos amém? ouvindo? Amém. Amém. Amém, Padre. Estão podendo ouvir aí? Estamos. Não sei se estão. Perfeitamente. Conosco. E o senhor está nos ouvindo. ouvindo? Penso Perfeitamente. que a gente pode ouvir. Amém, Margareth? Amém. Alguém conosco que nos possa dizer Entendeu? alguma coisa Acho que ele que não está ouvindo a gente. ou fazer alguma É. pergunta, por favor. Ele que não está ouvindo. Manda um zap aí para ele. A gente É. está falando. Foi compreensível a todos, a todas? Como vocês viram toda essa nossa colocação? Eu sou a Jo, Padre Fabrício, achei muito interessante quando o senhor fez a narrativa
aí com relação à questão da salmoura, né, nos pezinhos, no Pronto. corpinho de Jesus. Eu achei muito interessante. Muito Fico feliz de interessante. verdade. Fico feliz de verdade. E vocês... eu é que talvez não esteja ouvindo, como o Renato O senhor colocou aí. É o senhor está verdade, ouvindo? porque o meu está meio baixo aqui. Mas Eu ouvi eu estou ouvindo perfeitamente. baixinho. Estou ouvindo baixinho. Da hora que eu entrei, eu ouvi perfeitamente Tá, tudo estou que o ouvindo senhor falou. perfeitamente, padre. O senhor está ouvindo a gente? O senhor está escutando a gente, padre Fabrício? Estou escutando. Pronto. E, padre, pois eu Porque, achei muito... como estava baixinho, o Renato até me falou sobre um fone. É verdade. Mas eu estou escutando bem. Viu, padre? O que mais me chamou a atenção foi esse aspecto que o senhor colocou aí sobre o pisado, né? Que não tem ninguém sem um dom, né? Sem uma utilidade, sem um papel, né? Todos temos nosso local, nosso valor, né? Você ouviu? Está ouvindo muito, não. Não estamos ouvindo isso. Agora a gente não está ouvindo ele. Ele conectou. Se conecta. Pronto. Se não serve para nada, serve para O ser senhor está pisado. ouvindo? O senhor está ouvindo agora? Se não Ele serve tá para dizendo- nada, serve para ser pisado. Estou Viu, ouvindo. padre? Serve para ser porque pisado. É porque a gente pensa Eu assim, posso só o pisar pisado, na- né? Mas aqui tem uma função, né, padre? Cada um de Sim. nós tem, né? Tem o Sim. seu valor, né? Isso, é isso. Em última instância, Jesus, ao dizer que não serve para mais nada, a não ser para, ele não está Tá excluído, anulando né? todas as funções. Nós temos uma finalidade ainda. Então, serve para ser pisado pelos homens. E que é uma grande finalidade. Essa passagem que o senhor falou, as passagens que o senhor falou, essa temática do sal, é muito interessante também para você falar até para quem está desanimado, né? Para quem está passando por um momento de depressão, alguma coisa desse tipo, Sim. né? Porque às vezes quando a gente está com depressão, a gente não se vê na sociedade, não, tipo assim, não acha sentido para as coisas, tá? Você fica desanimado, entendeu? E às vezes falta, acho que para a maioria das pessoas, uma rede de apoio, um Isso. acolhimento. Acho que ela a pessoa às vezes só percebe a pisada em cima dela. Isso. Não percebe Isso. o valor, talvez, O que valor aquela que ela pisada possui. pode Isso. ter, né? Que ela possui o significado para aquilo. Exatamente. Isso é importante. E que, às vezes, está no subentendimento dessa passagem. Porque, muitas vezes, nós vamos ver apenas como uma inutilidade. E não é isso. E quando a gente passa para os nossos jovens, para as nossas crianças, para as pessoas da nossa catequese, para as pessoas da paróquia, para os nossos amigos, de que todos têm uma utilidade e de que Jesus não faz exclusão de ninguém, a gente vai estar dando um ânimo novo para a vida dessas pessoas e lhes dizendo quanto elas também são importantes, né? Ainda naquela possível tiragem de inutilidade, elas possuem uma utilidade ainda maior do que pensam que, às vezes, poderiam ter. Elas são bem mais úteis do que, às vezes, nós lhes atribuímos algum tipo de utilidade. Isso é verdade. É verdade. Ô, meus queridos, que grande alegria, mais uma vez, estar com vocês, que coisa boa a gente partilhar apenas 2 versículos, mas conseguem dar uma visão sobre a Sagrada Escritura. Uma vez, só para terminar mesmo, a nossa querida irmã Aila, que vocês conhecem, boa parte de vocês conhecem, o Renato precisa conhecer, a irmã Aila, também professora de Sagrada Escritura, ela disse que certa vez foi pedido para ela para fazer uma palestra sobre a Carta aos Hebreus em meia hora. Aí ela disse assim, meu filho, a minha tese de doutorado foi em poucos versículos, e ela demorou mais de 6 meses para eu escrever. Então, como é que eu vou falar da Carta aos Hebreus em meia hora? Eu tenho um pouco dentro dessa questão. Então, eu acho que mais do que nunca nosso Senhor vai ajudando a gente
E a gente, mesmo no pouco, a gente vai conseguindo encontrar muitas riquezas. Tá certo, gente? Vamos, então, só rezar uma Ave Maria.